Oi, minha gente, boa tarde e bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Praz e estou feliz de estar com vocês nessa tarde de quinta-feira, 22 de junho. Como eu disse, meu nome é Carl Praz, estou transmitindo desde a cidade do México, com muito calor. Possivelmente a gente lá no Brasil também com muito calor, agora às 7 da noite, hora de São Paulo, e agora às 11 da noite, hora de Lisboa, para a gente de fala portuguesa. Estou compartilhando com vocês a apresentação de hoje, que tem que ver com o sistema de sinais de meias móveis, já que em webinários passados estivemos vendo o que é o sistema de price action, estivemos vendo também o sistema de canais, com os 5 grupos de padrões principais, com tendência alta, tendência baixa, movimento lateral, padrões de reversão e padrões de continuidade. Hoje, igual que faz 2 dias, estamos começando a ver os indicadores. Sabemos que o 90% dos indicadores estão feitos de meias móveis, que é o tema de hoje. Quando nós tomamos as meias móveis como sistema de sinais, tem um ligeiro grau de retraso. O price action dá sinais um pouco mais adiante, tanto para entrar como para sair. Mas serve, seja como sistema de sinais conservador ou como um sistema de confirmação para sistemas de trading um pouco mais agressivos. O indicador mais atual, o que está mais no presente, com toda a informação atual, fundamental, tanto evidente como não evidente, é o preço. O preço não aumenta, o preço dá a situação sociopolítica, econômica de cada um dos países, dos quais suas moedas estão contidas na paridade. Então, tem muitos traders que só fazem price action. Vai muito bem, porque tem muita informação contida nas velas. Mas, quando estamos falando de meias móveis, a meia móvel pode dar informação adicional que pode ser muito útil para o trader, tá? Tem 2 indicadores que além, um deles que além de ser baseado em meias móveis, não são meias móveis, são meias móveis já com uma fórmula. Tem 2 indicadores de avançada, ok? Um deles já vimos, que é o Fibonacci, e o outro é a nuvem de Ichimoku, onde a nuvem vai 26 períodos adiante, não porque vai dizer qual vai ser o preço de um ativo próxima semana, mas com um jeito para nós saber possíveis zonas de topo de fundo, para nós poder calcular possíveis momentos onde nós mover o stop loss ou o take profit. Para isso serve também o Fibonacci nas suas 2 funções de retrocesso e de expansão. Mas hoje vamos começar a ver as meias móveis e como nós podemos configurá-las e como podemos fazer que isso seja um sistema que possa ajudar a gente a navegar uma tendência, a dar seguimento a uma tendência, tá? Antes de começar, estamos falando acerca do aviso de risco, onde nossos produtos são negociados com margem e possui um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Às vezes podemos pensar, se eu não vou pôr em risco tanto, como é que eu vou perder todo o meu capital? O primeiro conselho tem que ver com o money preservation. É a máxima do trading.
Não é ganhar dinheiro, é preservar o capital, o dinheiro, tanto o capital total como os rendimentos ou os lucros que nós vamos tendo. Então, para isso, eu sempre aconselho praticar e aprender sem treinar em um simulador, em uma conta demo. Porque não podemos falar de bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, precisa se treinar. Isso tem todo um treinamento. E esse treinamento é como se treinar em uma disciplina. Não é uma coisa que nós façamos 3, 4 horas um dia e esquecemos ao dia seguinte. É um treinamento que tem que ter constância, disciplina, paciência, fazer isso todos os dias. Não é colocar posição. O nosso trabalho é 95% análise e 5% é colocação de posições. É estudo, é fazer a nossa tarefa. E o trader que faz a sua tarefa aumenta as possibilidades de sucesso ao se preparar, ao ver quais foram os últimos movimentos que o preço fez, para prever quais podem ser os próximos movimentos que faça o preço. Então, se você pratica em uma conta demo, tem todo o que aprender e nada que perder, tá? Então, a conta demo é tão importante que eu aconselho você ter uma conta demo toda a vida. Não é que você não pode fazer dinheiro numa demo toda a cor, mas é o campo de experimentação, é o campo de treinamento. Os mercados não são um lugar romântico onde eu vou fazer dinheiro. É um campo de guerra, é um lugar hostil, é uma guerra entre compradores e vendedores para ver quem ganha e quem perde. Se diz que é o segundo lugar mais hostil depois de um campo de guerra real. E tem um dito que diz, por o que fazemos, Deus pode perdoar a gente, mas os mercados não, ok? A vantagem nós temos antes de colocar a posição para nós colocar a posição quando as probabilidades são ao máximo a nosso favor, ok? Senão, não entre. E por isso precisa aprender, precisa se treinar, tá? Então, se nós experimentamos com o real, o dinheiro que temos na conta é a garantia de pago com o broker. Então, o broker, se aperta, que é o drawdown, o flotante, fica muito grande, ele vai fechar todas as posições, deixando a sua conta com 1 ou 2% do total original, com tal de que você não deva dinheiro para ele. Essa é uma situação catastrófica que não deve acontecer nunca, tá? Então, por isso é que é tão importante seguir esses 5 conselhos que vou dar de conservação e proteção do capital, do dinheiro. E seguramente é dinheiro que custou muito trabalho ganhar, tá? Pratique demo número 1. Gestione o risco através do stop loss, com o qual, se você vai tendo movimentos a favor da sua posição, proteja-se e blinde a posição tão rápido como você possa. Isso é uma arte marcial. Tem 2 faculdades, 2 competências, que são a defesa e o ataque. A defesa é proteger-se da perda e proteger um lucro, um mínimo de lucro. E a ofensiva, que é
a procuração de lucro, tá? Então, o stop loss é o nosso escudo que serve para nos proteger de uma perda. Olha, ao começo de uma posição, é difícil calcular quanto é o que possivelmente vamos ganhar, tá? Mas o que sim você pode ter total controle e total cálculo é quanto é o máximo que você se pode permitir perder por posição. Isso é gestão de risco. E aí é onde eu vou para o quarto conselho, que é o que diz: não ponha em risco mais do 1% do total do seu capital como máximo por posição. Não só isso, você pode blindar a posição, igualando o preço de compra com o preço de stop loss. Se o mercado dá uma volta, você não perde. O guerreiro que tem as maiores probabilidades de ganhar uma luta é aquele que não tem já nada que perder. E não só isso. Você pode vir protegendo também o mínimo de lucro, com o qual você pode ser consistentemente lucrativo, não ganhando o máximo, mas ganhando o mínimo que você já protegeu. E você protege logrando o lucro, não porque o mercado seja bom com você, sino porque você fez que a posição funcionara e estivesse protegida, com o qual o seu RR, o seu risk reward, vai para o infinito. Se você já não tem nada que perder, tem todo que ganhar, tá? Trading inteligente, trading com estratégia. Isso é mais importante ainda que procurar ganhar dinheiro como louco e perder dinheiro como louco. Terceiro conselho. Estamos falando que o mercado Forex é um mercado triplo alavancado, por lo menos. Porque o primeiro alavancagem é que o PIP, que é o point in price, que é o movimento mínimo do preço, é o quarto dígito depois do ponto. Então, você pode fazer ou perder dinheiro com micromovimentos do mercado, número 1. Dependendo do tamanho da posição, que é o alavancagem, número 2, é o valor do PIP, que pode ser 10 centavos, em um microlote, pode ser $1, em um mini lote, pode ser $10, em caso de um lote standard, para cima ou para baixo. E tem, além disso, uma alavancagem extra que o broker dá para você, que pode ser uma 100, uma 200, uma 500, uma 1000, pode chegar até uma 3000. Escreva isso, por favor, porque isso é algo que vai protegê-lo muito. No começo, o seu risco como trader é diretamente proporcional ao alavancagem que você use. Baixe o alavancagem, meu terceiro conselho. A FCA da Europa estabelece como máximo a alavancagem de 1 a 25, 1 a 30 para as pessoas que vão começando a aprender trading. Faça o mesmo. Baixe a alavancagem 1 a 25, 1 a 30. O quarto conselho, como eu disse, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. E quinto, não coloque muitas posições ao mesmo tempo, sobretudo ao começo, porque você está aprendendo. É como aprender a jogar xadrez. Aprenda concentrando-se em um jogo. Se você joga muitos jogos ao mesmo tempo, o mais possível é que você vai perder em todos os jogos e possivelmente vai dizer: isso está muito difícil. Precisa de treinamento. É como aprender a ler. Quando você era pequeno, você dizia: você falava, olha, isso de ler está muito difícil. Agora você faz em automático. Aqui acontece o mesmo, tá? Então, esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos, tá?
A cessão de responsabilidade, Iron Forex instrutor não tem responsabilidade sobre qualquer perda que o trader possa ter, porque o primeiro conselho que eu disse é pratique em demo, pratique um simulador, tá? Se você não escuta, a responsabilidade é sua, tá? Quando eu aconselho para a gente passar a uma conta real, quando sua expectativa de trading, que é o promédio do que você, uma fórmula do que você ganhou menos o que você perdeu em promédio, é a expectativa do que você em promédio pode fazer ou perder por posição. Até que você seja lucrativo em demo, passe a real. Antes disso, não, por favor. E passar a real é fazer isso de um jeito progressivo, primeiro posições pequenas, acrescentar conta, posições medianas, acrescentar conta, posições já um pouco mais grandes, tá? Mas que você tenha uma boa gestão de risco e não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição, tá? A redistribuição desse material está estritamente proibida porque tem direito de autor. Tá? Eu vou passar agora para o que é a MetaTrader. Pratique em MetaTrader. Não é porque o MetaTrader seja a melhor plataforma, é muito boa, mas é porque é a que usa a Iron Forex e é uma muito usada na indústria Forex. Então, se você sabe usar o MetaTrader, vai saber usar essa plataforma que vai ajudar muito você. Eu, em lugar de ensinar muitas plataformas, eu invito a gente a explorar todas as capacidades do MetaTrader até que você domine essa ferramenta. Tá? Tem ferramentas mais avançadas, cada uma tem seus prós e contras, pode ficar complicado. Em geral, essa é uma boa ferramenta que você pode usar. E as meias móveis são essas linhas que você vê aqui. Tá? Esse é o sistema de triplo cruzo, mas vamos passo a passo. Tá? Que é uma meia móvel? Moving Average. Os preços promédio, dependendo de um certo número de períodos, dependendo da temporalidade, que suavizados ou unidos com a linha, dão essa linha que pode dar sinais muito interessantes. Tá? Vamos dizer, vou pôr, para começar, eu vou pôr o MetaTrader em português do Brasil. Isso demora uns segundos. Para ter isso em português. Agora, eu vou aqui... espera aí, isso ficou em russo? Não, senhor, espere. Isso não era... Em polaco, em polish ficou. Não. Vamos mudar isso imediato ao português, tá? Imagina, isso é difícil e depois ainda em outra língua, então fica a coisa do outro. Vou pôr isso em branco. Aqui tem uma plantilha em branco. Então, eu invito a gente a pôr o gráfico como está aqui, que é o jeito mais amigável do price action e dos castiçais japoneses. O MetaTrader não tem eles ao começo por default assim. Você, com o botão direito do mouse, aponta aqui o preto, vai até embaixo aqui em propriedades, e eu aconselho as seguintes cores.
preto o fundo, primeiro plano o branco, quadrícula branca, quando nós não usemos a quadrícula, a barra alça verde, barra baixa vermelho, o castiçal, a alça verde e o castiçal, a baixa vermelho. Tá? E para mostrar, só pomos selecionados os primeiros 5 quadros e o penúltimo e damos aceitar. Então, você tem essa configuração aqui, que é muito amigável. Com F11, você pode fazer que isso cresça. E se você faz trading de noite, isso não faz problema com a vista. Tá? Então, para isso, eu também tenho feito o modelo, o template, que é em branco, para eu sempre pôr isso assim como está em branco. Tá? Agora, aqui no navegador, nós temos o que são diferentes indicadores de tendência, osciladores, volumes. E os mais usados são os de tendência, onde nós temos o que é o moving average. Ok? Então, tem dois conselhos. O primeiro, os moving average, as meias móveis, funcionam muito bem em mercados em tendência, seja alta ou seja baixa. E eles dão para nós informação de quanto é o que nós podemos manter uma posição aberta. O sistema de canais já dá informação, como nós víamos semanas passadas, de como nós podemos saber quando entrar e quando sair. As meias móveis também dão sinais. O outro conselho é que, quando nós configuramos a meia móvel, o moving average, vou dar duplo clique aqui, e o primeiro que veio nos parâmetros é o período. Que é o período? Por que não diz dias, horas ou minutos? Porque o período dá a proporção de tempo referente a todas as temporalidades. O que quer dizer isso? Se eu ponho aqui 200, que é uma temporalidade grande, um período grande, vai aplicar no gráfico de um dia ao promédio dos últimos 200 dias do preço. No gráfico de uma hora, vai aplicar as últimas 200 horas, o promédio das últimas 200 horas. E no gráfico de um minuto, vai aplicar na mesma proporção o promédio do preço dos últimos 200 minutos. O segundo conselho é que tem que ver com a característica do período. A mais grande o período, mais se afasta a meia móvel do preço. E a mais pequeno o período, mais está perto do preço ou no preço. Tá? Então, basicamente, o que vamos ver hoje é temos basicamente 3 sistemas para começar a trabalhar com as meias móveis. Tem muitos mais, mas tem o sistema de um cruzo, dobro cruzo ou triplo cruzo. Vamos ver primeiro os de um cruzo, que só usam uma meia móvel. Como eu disse, tem traders com grande sucesso que não usam meia móveis, que eles só usam price action e tem um sistema muito bom de gestão de risco com o price action. A meia móvel pode dar informação adicional. Agora, tem uma que é muito famosa, que é justamente a de 200. Essa é conhecida como a meia móvel de ouro, a meia móvel dourada, muito usada por traders nos 4 mercados onde os traders minoristas temos acesso, que são o de ações, o de futuros, o de forex e o de criptos. Como essa é conhecida como a meia móvel de 200, eu vou
Deixa eu ver, estar aqui seguro que estamos vendo o gráfico, sim. Eu vou pôr aqui também isso para saber que estamos na janela correta. Tá. Então, 200. Tem 10 tipos diferentes, métodos diferentes de meias móveis. Os que estão configurados por default, aqui no MetaTrader, são 4. Que são o Simple, Exponential, Smooth ou Linear Weight. Não se quebre a cabeça, vamos começar com as simples e vamos trabalhar um pouco com as exponenciais. Qual é a diferença entre uma e outra? A simples dá o mesmo valor a todos os preços do passado. A exponencial dá maior importância aos preços mais recentes, mais perto do presente, do atual. Tá? Então, eu vou dar essa meia móvel de 200, simples. O preço a aplicar é de fechamento. Eu vou dar uma cor amarela e um pouquinho mais grossa, e eu vou dar aceitar. Tá? Então, essa meia móvel, olha, minha gente, é muito importante combinar o que é o análise fundamental com o análise técnica. Falando de análise fundamental, um dos elementos, dos temas mais importantes tem que ver com como sacar o valor intrínseco do ativo. Quanto é o que ele deveria valer nesse momento e em que valor tem ele agora. A meia móvel de 200, no gráfico de um dia, é uma que pode dar o aproximado do valor intrínseco. Aproximado. Então, vamos dizer, olha, eu estou vendo aqui o dólar peso mexicano, estou vendo que está subvaluado o dólar, porque deveria custar 18,76 e está em 17,18 pesos por um dólar. Então, isso pode falar de uma oportunidade de compra. Tá? Em termos gerais, se o preço está por embaixo da meia móvel de 200, estamos em território baixista. E se está por em cima da meia móvel, estamos em território alcista. Eu posso estar agora no gráfico de um dia, estou justo no meio, mas no de 5 minutos estamos por em cima da meia móvel, o qual quer dizer que a curto prazo está em território alça, mas no mediano e longo prazo estamos ainda em uma perspectiva ou tendência baixista. O que é importante com a meia móvel são três possibilidades. A primeira tem que ver se o preço fica muito longe da meia móvel. Isso dá para nós a vantagem de colocar uma posição em sentido contrário, mas não temos um sinal claro. O outro sinal é o topo, quando o preço topa e volta a cair, então está dando um sinal para voltar a entrar em curto, ou o cruzamento da meia móvel, que é o sistema de um cruzo, é quando o preço cruza essa meia móvel, então dá o sinal, seja de entrada da posição desde uma perspectiva conservadora, ou se nós já entramos em uma posição à alça agressivamente, dá para nós a confirmação de que vamos na direção correta. Tá? Então, não tem um melhor ou pior sistema, é o sistema que sirva mais para você, e isso só se logra experimentando. Então, experimente na conta demo e você pode ver que tão bom funciona esse sistema de sinais de meias móveis. Isso é a primeira, a de 200, The Golden
moving average, ok? Agora, tem outra meia móvel que é muito usada, por certo, no Brasil. É uma que se usa muito em temporalidades de curto prazo, especialmente para scalping, para nós ver oportunidades de entrada e saída. Desde um sistema que combina muito bem com price action. Eu vou pôr isso outra vez aqui em branco e vou ir por uma moving average, agora de novo, muito perto do preço, tá? Eu vou buscar um método exponencial, vou pôr ela de cor azul, que é diferente da dourada, e vou dar a aceitar. Vamos no gráfico, aqui estamos no movimento lateral, bom. Vamos ver aqui, não é tampouco tão bom exemplo, tem ido muito lateral, mas isso pode ajudar, isso também. Ok. O que você vê aqui, que é um gráfico semanal, com castiçais semanais, dá para nós a perspectiva de como nós podemos usar essa meia. O preço sobe e quebra outra vez por embaixo. Então, isso dá o sinal de entrada em curto. E no tempo que o preço não feche do outro lado da meia móvel, então a instrução é manter a posição aberta. Se você tem uma violinada como essa, a vela, o castiçal só fecha do outro lado quando o corpo da vela chega e cruza do outro lado. Se isso não acontece, o movimento à baixa está vigente, está funcionando. Tá? Então, aqui, eu posso ter um sinal de entrada em curto, mas ainda eu não tenho tido nenhum sinal de saída. Possivelmente, quando o preço já fica longe dessa meia móvel de 9 exponencial, e eu tivesse uma vela de reversão importante, algo parecido a isso, se cruza do outro lado, dá o sinal de saída do movimento baixista e dá o sinal para eu colocar uma posição ao alto. Então, é uma meia móvel muito sensível, mas que dá para nós bons sinais de entrada por saída. Tem um dito que diz a maior temporalidade, maior confiança dá o padrão. É certo. A curto prazo, em temporalidades de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, pode ter muita volatilidade de um lado para outro. Mas os movimentos podem ser aproveitados em todas as temporalidades. Eu posso trocar de instrumento para o euro-dólar. Vou pôr ele, esse é o Fibonacci que temos aqui, vou pôr isso em branco. Vamos ao gráfico de aqui, o de 15 minutos eu acho que vai ficar melhor. E vou pôr um moving average de 9, exponencial, ok. Então, sinal de entrada em longo, esse castiçal verde aqui, que é um de quebramento, e no tempo que o preço fique do outro lado da linha, eu mantenho a posição aberta. Aqui fechou para baixo um pouquinho, mas foram velas de indecisão. Nesse movimento lateral eu poderia ter saído, mas aqui eu entro outra vez longo e me mantenho aqui até que aparecem
essas duas velas de reversão com esse padrão de piercing. Então, aqui o que quer dizer é que eu podia ter aproveitado todo esse movimento à alça, e quando ele quebrou para baixo, onde eu tenho esse sinal daqui de entrada em curto, eu mantenho a posição. Poderia ter saído aqui, voltar a entrar aqui, e uma vez que fica lateral, eu saio. Então, tem sistemas onde você usa moving average, meias móveis, longas, de 200 períodos, 100 períodos, 50 períodos. Tá? E tem situações como essa, onde você usa uma de novo exponencial para ter um sensor muito mais pegado ao preço de quanto entrar e quanto sair, que é totalmente compatível com o price action. Então, a de 200 funciona muito bem com o sistema de canais. Essa de novo exponencial funciona muito bem para o sistema de price action. Tá? Agora, eu dizia que as meias móveis funcionam muito bem em mercados em tendência, mas não assim em movimentos laterais, como o que nós podemos ver aqui nessa zona, ou aqui, onde sobe, baixa e não dá um sinal claro para nós entrar ou sair. Tá? Tem muitos traders, os quais eu também estou de acordo, que falam, olha, se nós temos um sistema de dobro cruzo, vamos ter maior confirmação de entrada ou saída e possivelmente vamos ganhar mais claridade na nossa operação. Vamos lá. Primeiro, antes de continuar, quando eu tinha, por exemplo, aqui a meia móvel de 200, eu posso fazer aqui nos templates, no modelo, um modelo para de 200. Vamos fazer isso. Eu vou pôr isso outra vez em branco. Vou pôr moving average. Eu vou pôr de 200, cor amarelo, simples, amarelo, e dou aceitar. Então, eu posso pôr aqui o template, salvar template, e ponho aqui SME, Simple Moving Average, de 200. Então, cada vez que eu quero passar um gráfico através do filtro da meia móvel de 200, eu posso usar esse template, ok? Agora eu vou pôr isso outra vez em branco e vou pôr agora outra meia móvel, agora de 9, exponencial, de cor azul. Aceitar. Então, aqui eu posso fazer um modelo, salvar. Agora eu ponho EMA, é uma Exponential Moving Average de 9, e dou guardar. Então, você já tem guardado também isso para quando você queira usar Price Action. E a meia móvel, se eu estou usando um Trailing Stop manual, eu posso colocá-lo do outro lado da meia móvel. Em poucas palavras, a meia móvel, no que é o Price Action, também é algo que nós podemos usar para definir o que é a zona de validação, que são todos os castiçais que aparecem desse lado esquerdo, e a zona de invalidação, que se é cruzado, invita a gente a sair. Então, lembre-se disso e, por favor, escreva o seguinte. O stop loss, a ordem de paro de perda, de máxima perda, sempre vai na sua zona de invalidação.
Então, se você põe ele aqui do outro lado, quando o preço cruza, em automático saca você da posição com lucro, porque você já protegeu, já blindou a posição e depois protegeu o mínimo de lucro. E você, com suas próprias mãos, fez que essa posição fosse uma posição ganhadora. Tá? Agora, tem um sistema que é o de dobro cruzo. Aqui eu coloco uma moving average. Espera. Moving average. Ok? Agora eu vou por 10. Simples. E de cor vermelha. Essa vai ser a meia móvel rápida. E eu vou colocar outra de 25 de cor azul. Aceitar. Então, isso dá sinais interessantes. Se a meia móvel vermelha cruza por cima da azul, dá o sinal de entrada longo para cima, tá? E forma o que é uma alinhação alcista, que é isso que nós temos aqui. A mais se afastem uma meia móvel da outra, a mais forte é a tendência. Se depois disso fica muito perto uma da outra, então essa tendência está ficando fraca. Então, a consigna, a instrução é, no tempo que a vermelha não cruze por embaixo da azul, eu mantenho a posição aberta até aqui. Então, por meio desse sistema de dobro cruzo, me é mais fácil reconhecer qual é o melhor momento de entrada e o melhor momento de saída, que é o que você pode ver aqui, tá? E para estar em curto, eu cruzo da vermelha por debaixo da azul e quando fica muito perto ou se faz esse nó, que quer dizer que entrou em um movimento lateral, está a ponto de estourar, mas não sabemos se vai estourar, tem mais probabilidade de estourar na direção da tendência, ok? Mas não é garantia. Pode trocar para o outro lado, poderá ser um momento de saída, tá? Então, temos aqui confirmação do momento de entrada em curto e a confirmação do momento de saída com o respectivo lucro. Daqui a aqui você pode ver a alinhação baixista, vermelha por baixo da azul, até que fica muito perto uma da outra. Então, eu invito a gente que está vendo esse webinário a praticar com isso e a fazer outro modelo do que é o sistema de dobro cruzo, onde estamos usando uma de 10 e uma SMA de 10 com outra de 25. Então, isso dá confirmações, dá sinais para nós colocar e fechar posições. Mas muitos traders ficam com a dúvida de que tão certo pode ser um sinal de entrada ou um sinal de saída. Então, eles sugerem o sistema de triplo cruzo, que são 3 meias móveis. Aqui, o único que faz falta é que eu ponha outra agora de 50, vai mais devagar ainda, de cor amarelo, e dou a aceitar. Então, o momento de entrada ficou antes
que é quando tanto a linha vermelha como a azul estão por em cima da amarela e fazem essa alinhação alcista, onde a vermelha tem que estar por em frente da azul e a azul por em frente da amarela. E o sinal de saída vem apenas aqui, onde a vermelha e a azul passaram por embaixo da amarela. Então, é um sistema que tem um prazo maior para nós manter a posição. E aqui dá o sinal de saída e de entrada em curto para nós sair eventualmente aqui e não temos um sinal de saída ainda, que é o que possivelmente vai acontecer, que o moving average vai continuar para baixo e o preço possivelmente faça o mesmo respeitando a meia móvel de 200 e isso pode continuar indo momentaneamente para baixo. Tudo isso precisa de treinamento. A próxima semana vamos estar vendo o que são as bandas de Bollinger, que estão feitas de meia. Simples, ademais, além disso. Mas onde a meia móvel superior das bandas de Bollinger e a inferior tem duas desviações estándar, onde podem falar sobre aumento ou diminuição de volatilidade. Lembre-se que tem dois tipos de volatilidade. Uma é a volatilidade louca, que é como um empate entre touros e ursos, entre compradores e vendedores, que é quando você tem um canal lateral. Esse não é o melhor cenário e procure se afastar de volatilidades laterais, porque podem ativar o seu stop loss muito facilmente. Temos o segundo tipo de volatilidade, que é a volatilidade direcional. E essa é a nossa força para fazer dinheiro. É aproveitar a força da tendência. É quando você tem volatilidade direcional alcista ou volatilidade direcional baixista. Porque cada castiçal pode dizer quem ganhou uma luta, se foram os touros ou foram os ursos. Mas a tendência vai falando de quem vai ganhando e quem vai perdendo a guerra. E para nós é importante estar do lado dos que vão ganhando a guerra para nós gerar lucro, ok? Minha gente, vocês me podem contactar no LinkedIn, eu vou pôr aqui no chat o meu nome, é Carl Pras. E, por favor, escrevam, eu posso aceitar a gente como amizade, como contato meu, e eu posso compartilhar com vocês, seja por e-mail, por WhatsApp ou por LinkedIn, material adicional que ajude a gente a se preparar melhor como trader. Tem sistemas ainda mais sofisticados de meias móveis que involucram 5 linhas, 10 linhas, até 50 linhas de meias móveis. Tá? Se o instrumento fica complicado demais, não é um bom instrumento, porque em lugar de gerar claridade, está produzindo confusão. Então, não está ajudando a gente a fazer um melhor trading. Eu vou aproveitar os minutos que ficam para começar a falar sobre o que são as bandas de Bollinger, que é o tema que vamos ver próxima semana. Eu vou pôr isso outra vez aqui em branco. As bandas de Bollinger, você pode ver elas aqui, Bollinger Bands, ok?
aí não tem muito o que fazer. Os períodos, vamos deixar eles como estão, por default, ok? O estilo, eu gosto de cores mais claras e as linhas um pouquinho mais grossas e dou a aceitar. Por que é que o webinário que eu di no dia de hoje é tão importante? Porque é a base de todos os indicadores que funcionam com meias móveis. Então, as bandas de Bollinger são muito bom exemplo, porque elas estão feitas de meias móveis. Em fato, eu vou fazer um experimento para vocês verem. A linha central é uma meia móvel simples de 20. Então, se eu abro aqui uma moving average de 20, cor azul e um pouquinho mais grossa, quer dizer que ao momento de eu dar aceitar, a linha central vai ficar azul e não amarela. Vamos lá. Viu? Então, às vezes pensamos que os indicadores têm um certo grau de mágia. Isso é o que nós pensamos quando não entendemos bem o indicador, mas por isso é que é tão importante. O John Bollinger, o criador das bandas de Bollinger, ele encontrou fórmulas com as quais ele fez um indicador envolvente. Isso quer dizer que o 95% do tempo o preço está dentro do canal das bandas e os 5% está fora delas, ok? Agora, quando o preço chega fora, então ele está chegando a possíveis lugares de sobrevenda, sobrecompra ou sobrevenda. Vamos lá. Por exemplo, aqui, quando o preço deu essas 2 violinadas, o preço, a violinada foi, ele saiu da banda. Então, isso quer dizer que, muito possivelmente, estamos num nível de sobrecompra e se o preço baixa, então nós podemos aproveitar esse movimento baixista enquanto o preço esteja na banda inferior, tá? Tem muito que vamos ver sobre as bandas de Bollinger, por isso é que eu estou falando sobre isso para preparar a gente para o próximo webinário, próxima semana, terça-feira, 7 da noite de Portugal e quinta-feira, 7 da noite, horário de São Paulo, Brasil. Então, vamos estar vendo esse tema. Eu vou dar alguma informação preliminar para a gente se preparar, para a gente ter um pouquinho mais de claridade enquanto a operativa das bandas de Bollinger. E assim fica mais claro a próxima semana que nós nos vemos. O John Bollinger escreveu um livro, se chama Bollinger Bands by John Bollinger. Ele fala as minhas bandas, tá? É um livro muito bom, eu aconselho a gente comprá-lo, porque tem a raiz de onde ele sacou esse indicador que ele usa diário no seu fundo de inversão. E muitos traders, incluído eu, também usamos esse indicador, que é um indicador simples e muito bom, tá? Tem várias características, uma delas, a primeira, é que se as bandas ficam muito longe uma da outra, por exemplo, aqui, ou sobretudo aqui, isso o que fala é de um aumento de volatilidade direcional. Então, quando nós não temos volatilidade direcional, é quando tem esse efeito de compressão, onde o mercado está lateral. Mas quando ele está lateral,
não é que o preço não faça nada, porque ele está acumulando energia. E o preço não gosta das lateralidades, então o que é totalmente certo, que podemos ver com certeza, é que vai quebrar. Mas não sabemos nesse momento em que momento vai quebrar e para onde. Isso é o que ajuda as bandas, tá? E tem diferentes funções. Uma delas é a que eu acabo de falar, que é a de compressão. Tem muitos experimentos que eu invito a gente a fazer para saber como funcionam esses indicadores. Quando eu dou o meu webinário do análise fundamental, que tem que ver com os anúncios econômicos, onde os anúncios mais fortes são aqueles que têm que ver com os anúncios de política monetária dos bancos centrais, onde estamos vendo se eles vão aumentar a taxa de interesse, a taxa de juro, se vão diminuí-la ou se vão mantê-la, que é o dilema atual que estão tendo os bancos centrais, não? Que Estados Unidos não está logrando manter a inflação em 2 pontos, em 2%, e muito possivelmente vai ter ainda, mínimo possivelmente, 2 aumentos de taxa de juros durante esse ano. Então, isso pode fazer que apareça volatilidade direcional que nós podamos aproveitar. Eu vou mostrar a página que vocês podem usar, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu vou mover isso para cá. E agora eu vou compartilhar essa janela com vocês, que é essa. Ok. Então, aqui você escreve BR Investing. E isso leva a gente ao que é o investing.com do Brasil, tá? Então, está em português, é uma das melhores páginas financeiras. A vantagem que você tem aqui é aqui onde fala do calendário econômico. E aqui é onde você pode ver os anúncios que tem triplo estrela, que são os de maior importância. E aqui você pode ver, olha, decisão de taxa de juros de junho do Banco Central da Grã-Bretanha. Eles, sim, foram por mais. De 4,5, a previsão foi 4,75, foram para 5. Então, se eu vou para o GBP dólar, eu quero ver a janela do gráfico, eu vou pôr isso em branco, eu vou compartilhar essa janela com vocês. Então, é importante para a gente se familiarizar com esses movimentos do preço, porque essa foi a volatilidade que gerou esse anúncio de taxa de juros, não? Aumentou, então, inicialmente, fortaleceu a Libra e foi para cima, foi para o teto até 1,28, mas depois ficou fraco, porque isso quer dizer que não estavam controlando a inflação como eles queriam, então foi para baixo e ficou lateral praticamente a como ele estava. Então, isso foi volatilidade lateral, mas com pernas muito grandes. Minha gente, vou deixar esse webinário aqui. Por favor, pratique com as meias móveis para você saber qual é o sistema que mais funciona para você. E eu vejo vocês próxima semana, terça-feira para a gente de Lisboa e quinta-feira às 7 da noite, hora do Brasil, para falar muito mais a fundo sobre as bandas de Bollinger, tá?
Eu mando muita saúde, com muita saudade para toda a gente de fala portuguesa e cada uma das suas belas cidades, belos países. Eu sou Carl Praz, estou feliz de estar com vocês. Até logo. Tchau, tchau.